Olá, estava verificando o andamento do seu trabalho, gostei bastante da forma como você vem desenvolvendo. Olha, aqui no bloquinho Citação Indireta de Livro, da sua introdução, tem uma dica legal para você com relação à quantidade de linhas, né? Observei que você escreveu um parágrafo um pouco mais longo. Eu aconselharia você manter aí uma média de 8 linhas por parágrafo, isso para não comprometer a fluidez textual. Quando o parágrafo ele é muito longo, né, passa de 8 linhas, 10, 11, 12, enfim, o parágrafo fica muito extenso, isso dificulta, né, a fluidez da leitura. Então, é uma dica de boa prática de escrita. Então, aqui, o que eu poderia te aconselhar, de repente, como você já escreveu, você poderia separar esse parágrafo e formar dois. Né? Você poderia separar, por exemplo, você faria a leitura, deixa eu voltar aqui para te explicar melhor, você faria a leitura e observa qual o melhor momento para você fazer, de repente, essa separação, né, essa quebra do texto. Por quê? Porque se ficar também uma quebra sem sentido, uma quebra brusca, aí também não é interessante. Aí você faz um ou outro ajuste no texto, né, para que não fique aquela quebra sem sentido, sem lógica, tendo em vista que cada parágrafozinho é o início de uma nova ideia que você está escrevendo. Então, eu penso que aqui ficaria legal, né? Eu não vejo problema, né? Mas aí é bom você realmente fazer essa leitura. Com relação à quantidade de linhas também das frases, olha, iniciou com letra maiúscula, você vai escrevendo, 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 finalizou com um ponto. Essa frase, por exemplo, ela está bem longa, né? 1, 2, 3 linhas, quase 4. A gente aconselha que você mantenha aí no máximo 3 linhas por frase. Você pode arrumar seu texto. Aqui você poderia fazer da seguinte forma, né? Para o autor, tal, o desejo por uma liderança nasceu no coração do povo de Deus desde a antiguidade e não é diferente nos dias de hoje. Ponto. Aí você poderia colocar isso porque o ser humano tem em seu coração o desejo, a necessidade de ser liderado por um homem em detrimento à liderança divina. Ponto. Nesse contexto fica claro o desejo do coração do ser humano na crença de se conseguir alguma vantagem sobre isso. O mais preocupante, contudo, é constatar que esse desejo, que vem desde o Antigo Testamento, revela a rejeição do coração do povo, a forma como Deus liderava o desejo em seguirem o modelo de liderança das nações vizinhas. Não é exagero indagar que as lideranças do século XXI tenham sua identidade muito mais forjada nos moldes da sociedade moderna do que é o padrão bíblico, visando a obra da pessoa de Jesus Cristo. Então, aqui ficaria legal, né, dessa forma, porque ficariam parágrafos menores. Então, acho que você poderia realmente organizar dessa forma. Organizou o texto, né, você pode voltar aqui e salvar o bloquinho, tá? Para manter as alterações salvas. Aqui no problema de pesquisa, eu percebi que você não apresentou a pergunta-problema, né? Você fala aqui um pouco, traz uma contextualização, mas faltou um pouquinho, né, a questão da problemática mesmo. A pergunta-problema é um questionamento mesmo, veja, você traz um parágrafo contextualizando o problema e depois traz a pergunta-problema, né, que é esse questionamento. Então, faltou essa problemática. Você chegou a definir a problemática ou ainda não?